tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, então, nós vamos iniciar o terceiro capítulo de Mateus, que fala sobre o batismo de Jesus nas águas. E o intermediário desse batismo foi João Batista, que era seu primo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias, o profeta Zacarias. E Isabel era prima de Maria. Quando João Batista iniciou o seu ministério falando da vinda de Jesus, da vinda do Messias, de que o povo se arrependesse porque o reino dos céus estava próximo, que estava chegando, o João Batista vivia no deserto da Judéia. E nesse período que ele viveu, ele se vestia com pelos de camelo e cinto de couro. Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Muitos estudiosos, eu fui pesquisar, ficam especulando o que seria realmente esse gafanhoto. Se era o inseto, né, o gafanhoto seco que eles colocavam no sol, tiravam a cabeça e as patas e deixavam no sol para secar e depois poderiam se alimentar deste inseto. Ou seria uma planta que existe no deserto, chamado gafanhoto, rico em proteína. Então ficam especulando o que realmente João Batista poderia ter se alimentado na época. Como eu havia falado sobre os livros, né, do Evangelho, que falam sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, também falam nesses livros sobre João Batista, que são, né, Mateus 3, que nós estamos falando, Marcos 1, Lucas 3 e João 1, falando sobre o que João era, o que João pregava. E Isaías também fala sobre João Batista, né, que eu falei lá sobre as profecias messiânicas. Então, Isaías 43 fala: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E Mateus 3 fala assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarai as suas veredas. Então ele já estava sendo anunciado que ele iria anunciar o Messias, que o Messias estava chegando. Então as pessoas tinham que se arrepender de todos os erros, de todos os pecados. Por quê? O território de Israel, como outros territórios na região, foram invadidos por vários povos. Então, houve muitas influências de culturas, de religiões naquele povo, né? Então, João Batista anunciava o tempo inteiro que as pessoas tinham que se lembrar do que estava na palavra, das leis que Moisés havia escrito, dos profetas anunciando do que realmente Deus havia falado ao povo que teria que ser transformado para ter a salvação. Que Jesus, o Messias, estava chegando para anunciar a nova mudança de vida, de atitude, que essas pessoas iriam ter a salvação por meio dele. E João Batista fala sempre, né, desse arrependimento. O que seria o batismo do arrependimento e o batismo nas águas? O batismo do arrependimento é quando nós iniciamos o caminho com Deus. Essa intimidade, o relacionamento com Deus é chamado do batismo do arrependimento. E o batismo nas águas quando nós já estamos na conversão, nós estamos no caminho com Cristo, que é o caráter cristão, né? O que as igrejas falam: vamos nos batizar, você aceitou Jesus, vamos nos batizar nas águas, para
morrer para o pecado, para o passado e ter uma nova vida com Cristo, com Deus. Então, as pessoas, né, eram submersas, João Batista submergia nas águas, então aquela água que estava por cima da pessoa o limpava de todos os erros, de todo o pecado, e quando ele era emergido, ele estava vivendo uma nova vida para Deus. Então, essa é a nossa diferença do batismo do católico, né? Que ele só é jogado à água. Não, Jesus veio para mostrar que ele tinha que viver esse batismo das águas. Então, ele submergiu e emergiu para uma nova vida, para mostrar a nós hoje que temos que fazer a mesma coisa. E quando o João Batista falava, anunciava ao povo que o seguiam, ele era muito especulado, né? Assim, os fariseus ficavam questionando quem ele era, por que ele tinha tanta autoridade. Como João Batista tinha o conhecimento da palavra, tinha comunhão com Deus, Deus o revelava o que realmente iria acontecer. Então, por isso que ele tinha tanta precisão, ele sabia o que ele estava falando, ele falava com autoridade, ele repreendia as pessoas, ele tinha experiência com Deus, então ele falava o que estava acontecendo, o que as pessoas tinham que viver. Por que eu estou falando dos fariseus? Porque os fariseus, eles sabiam muito da lei, mas não viviam a palavra. O que é viver a palavra? É igual Jesus. Jesus era Deus, se fez homem, estava com Deus quando Deus criou o mundo. Ele se fez homem para cumprir, para viver o que estava escrito na palavra. Então, essa é a nova diferença que Jesus nos fez ver e temos que fazer atualmente. E João Batista estava falando toda hora, né? Que ele cresça e que eu diminua, que o reino dos céus estava próximo, que nós devíamos nos arrepender, que as pessoas tinham que se arrepender. Então, Mateus 3:2 fala: abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque o reino dos céus está chegando. Ele anunciava, ele falava o tempo inteiro sobre essa vinda de Jesus, né, do Messias. Ele não sabia que Jesus, sendo primo dele, era o Messias. Ele só teve a revelação de Deus que Jesus era o Messias quando Jesus apareceu para ser batizado nas águas. E como havia, né, essa especulação dos fariseus, eles ficavam questionando, né, tal, e ele falava assim: olha, vocês podem ser judeus, vocês podem ter o sangue de Abraão, mas não é isso que vai te dar a salvação. Vocês podem ser bons, acharem que vocês são filhos de Abraão, mas isso não vai te dar salvação. Até ele fala assim, né? Não tentem escapar assim pensando: nós estamos salvos porque somos judeus. Somos descendentes de Abraão. Isso não prova nada. Deus pode até mudar estas pedras em judeus. Então ele podia fazer qualquer coisa para receber essas pessoas. Hoje nós que não somos filhos de sangue da descendência judaica, somos hoje filhos de Deus por causa de Jesus. Então, ele falava assim, porque nós aceitamos Jesus, então não é pelas nossas obras, por sermos bonzinhos, que vamos ter a salvação, e sim por amar e obedecer ao que Deus realmente quer que a gente faça, mesmo que seja duro, mesmo que nós estejamos na época mais contemporânea, moderna, pós-moderna. Não, a palavra de Deus diz que o tempo pode passar, mas a palavra dele não muda. As nossas atitudes têm que ser diferentes, não é Aí você vai falar assim: mas eu não falo palavrão, tá? Mas o seu coração tá realmente arrependido, tá entregue, tá transformado
para que hoje você possa ter a salvação? Isso tudo João Batista falava. E hoje eu falo para vocês. Será que nós hoje estamos realmente salvos? Ah, salvo para sempre? Salvo para sempre? Será? Não, é todo dia uma nova renovação, uma nova vida, porque maus pensamentos nos fazem até afastar de Cristo. Então, a palavra de Deus está viva e eficaz. O tempo pode passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Está em Mateus 24:35. E vamos falar então, do batismo de Jesus nas águas, que está no versículo 11 ao 17. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Isso João Batista falando. Mas está vindo um outro muito maior do que eu, tão grande que eu não sou digno de carregar os seus calçados. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, fogo de poder, fogo de autoridade para expulsar demônios. Ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo que nunca se apagará e guardará o grão. Então Jesus foi para a sua casa na Galileia, ao Rio Jordão, e de lá batizado por João. Então Jesus estava em outra região, ele foi até a sua casa na Galileia e passou pelo Rio Jordão para que João Batista o batizasse. E quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: isso não está bem. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: batiza-me, por favor, porque eu devo fazer tudo o que está certo. Ele tinha que cumprir o que estava escrito na palavra. Então João Batista o batizou. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu das águas, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus numa forma de pomba. Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem tenho toda alegria. Então Deus mostrou que Jesus estava sendo batizado pelo Espírito Santo por uma imagem, por uma forma de pomba. Por quê? Porque a pomba representa a mansidão, representa a obediência, representa a gratidão pelo que ele é. Então, Jesus, sendo filho de Deus, estava no céu, como havia falado, estava obedecendo, por amor a Deus ele veio à terra. Então hoje nós pode passar o perrengue que for, se nós estivermos com Jesus, confiando que ele está no controle de todas as situações, nós estaremos obedecendo com confiança. Em amor, as nossas atitudes vão ser diferentes. O nosso comportamento será diferente, que é o que devemos fazer. Então, Mateus 3 fala sobre esse batismo, sobre praticamente o início da apresentação de Jesus como sendo o Messias, o libertador de toda a nação, de todos os povos. Leiam o capítulo 3. Se tiverem dúvida, escrevam aqui embaixo no nosso canal. Compartilhe esse estudo para que vocês, sua família, seus amigos possam aprender de uma forma rica quem é esse Deus vivo e poderoso que pode transformar todos que estão à sua volta. Curta, se inscreva, aperte o sininho para sempre estar recebendo as notificações de todas as nossas publicações.
O próximo estudo é o capítulo 4, que fala sobre o início do ministério de Jesus. Tá certo? Até mais e tchau, tchau!